Estou de volta aqui para responder 5 dúvidas que vocês me mandaram através do Telegram, através também do Instagram. Inclusive, sigam-nos aqui nas redes sociais, logo abaixo na descrição. Aproveitando, não se esquece de se inscrever no canal também. Já vai deixando o seu like, porque eu vou responder 5 perguntas que vocês mandaram. E já te digo aqui, ó, tô com as perguntas em mãos. Tem algumas perguntas aqui que já começaram levemente polêmicas, então é daquele jeito que você gosta. Então vamos pro vídeo. Pergunta número 1, começando então, pergunta de Christian. Devo vender os fundos de papel e comprar fundos de tijolo por valorização? Bom, primeiro de tudo, eu precisaria entender o que você busca para poder te dar uma recomendação que fizesse sentido para o seu perfil, mas como eu não conheço sua carteira, não conheço você, então eu vou dar aqui uma instrução mais geral. Não se deve vender simplesmente porque fundo de tijolo tem valorização, fundo de papel não tem valorização, ou um paga mais, outro pagamento. Olhando só bem por cima, rasamente dessa forma, você tem uma possibilidade de acabar cometendo vários erros. Então a gente precisa entender que fundo de tijolo, fundo de papel são diferentes, se comportam diferente e vão te entregar um retorno de formas diferentes, podendo até o de papel ser superior ao de tijolo, mesmo no longo prazo. Pode acontecer, só que isso acontece de formas diferentes. Se você for analisar, normalmente, e eu digo normalmente porque podem ter casos específicos, assim, pontuais, que fogem à regra, mas normalmente fundo de papel paga o valor ali de rendimento maior do que o fundo de tijolo. Dividend yield do fundo de papel costuma ser maior do que o de tijolo. Então, da mesma forma que você me pergunta, deveria vender papel para pôr em tijolo porque tijolo valoriza? Eu poderia te inverter a pergunta e falar, deveria vender tijolo e comprar papel porque papel paga mais? Tô certo ou não? Qual das perguntas está certo? Na verdade, não é bem por aí. Você precisa entender exatamente a proposta do fundo. Então vamos lá. Fundo de tijolo, ele tem essa característica de poder valorizar ao longo do tempo. Ele costuma pagar normalmente, em certos momentos pode fugir a regra, mas normalmente um valor menor que o fundo de papel. E ele tem uma característica de continuar acompanhando a inflação naturalmente pelo patrimônio. Ou seja, o patrimônio dele valoriza pelo menos ali com a inflação, mais o que ele paga de renda. Já o fundo de papel, ele não tem a tendência de valorização, apesar de ter algum componente que pode fazer com que ele valorize e desvalorize, por exemplo, a marcação a mercado dos seus títulos, e também às vezes você consegue comprar fundos de papel descontados e daí, quando ele volta para um patamar normal, essa valorização você consegue também colher. Mas basicamente ele não tem essa tendência de valorização, mas ele paga mais. Ele entrega essa inflação no rendimento, até por isso que ele paga mais. E até por isso que a gente diz que o fundo de papel paga um valor nominal, enquanto o de tijolo paga um valor real. Dito isso, qual que seria o melhor? Na minha visão, não existe necessariamente o melhor. Você compra o que fizer mais sentido ali, o que tiver melhor oportunidade no momento, você compra o que fizer mais sentido na questão de balanceamento da sua carteira e até, dependendo do seu momento de vida como investidor, você pode ter mais um do que outro. Então, se você quer ali, talvez no momento de aposentadoria, colher mais a inflação diretamente no rendimento, mais imediatamente, podendo ter oscilações maiores no rendimento, talvez mais papel. Ou se você quer aproveitar essa inflação, seu patrimônio crescendo com a inflação, mesmo que isso não seja diretamente ou imediatamente, mas ao longo prazo, talvez mais tijolo, se você quer aproveitar mais valorização, se um tiver mais descontado. O ponto é, não tem uma resposta certa, componha uma carteira diversificada, você pode pesar mais um do que outro, normalmente a gente acaba pesando um pouco mais em tijolo, mas compra o que tiver mais descontado, em momentos vai ter tijolo muito barato, em momentos vai ter papel muito barato, vai comprando os dois, vai aproveitando os dois, e aí você vai ter uma carteira muito bem balanceada, que valoriza e também paga bem. Então eu não venderia papel para comprar tijolo porque ele valoriza. E antes da gente ir aqui para a segunda pergunta, só para lembrar vocês, se inscreve no canal, deixa o seu like se você está gostando do vídeo, porque isso ajuda bastante a gente aqui do nosso lado a continuar produzindo excelentes conteúdos para você e também para chegar em mais pessoas. Então vamos para a segunda pergunta, do Gui Balzarini. Os fundos que tenho que agora estão com prejuízo, eu devo vender e reaplicar em outros, mesmo que eu tenha essa perda? Mais uma pergunta de venda e mais uma pergunta interessante. Você não deveria simplesmente vender um fundo imobiliário porque ele está, ou momentaneamente, com prejuízo. A sua posição está momentaneamente com prejuízo. Por quê? Porque você precisa primeiro, antes de se comprometer a vender algo, você precisa primeiro identificar o porquê ele está na situação. E pode ter vários motivos, eu vou destacar alguns aqui. O primeiro pode ser que você comprou lá atrás muito caro, não deveria ter comprado, mas comprou, e ele acabou voltando para um patamar normal. Então ele pode estar até barato hoje para comprar, mas você comprou caro, ele voltou para o normal, então você fica com prejuízo.
Pode ser. Muito provavelmente não é o seu caso, até porque nesses últimos 3 anos ali a gente foi de baixo para cima e não de cima para baixo, né? Então a gente teve algumas valorizações e não desvalorizações. Mas um outro caso que pode ser é um problema pontual, alguma questão de mercado ou até principalmente a subida dos juros futuros que acabou de forma genérica derrubando a cotação dos fundos de papel, os fundos de tijolos, os fundos em geral. Isso faz com que sua posição possa ter passado para uma posição de lucro ou uma posição ali muito próxima do 0 a 0 para prejuízo, mas não teve nenhum problema específico com o fundo. Então você deveria vender o fundo se os fundamentos dele não são mais verdade, então você comprou pelo motivo A, B, C, D e não está sendo mais isso, né? O gestor pode ter levado o fundo para um outro caminho, a tese pode não ter dado certo, alguns imóveis ou inquilinos deram problema e não tem talvez uma recuperação no curto prazo. Esses talvez seriam motivos para você vender. Um segundo motivo, que não é o caso aqui da pergunta, mas só para colocar, se você tem uma posição com bastante lucro, que você quer realizar lucro e trocar por uma outra posição que talvez esteja mais descontada, pode ser um caso também, mas principalmente você deveria vender se você não acredita mais na tese, se a tese realmente deu problema e não vai ter mais salvação, ou vai demorar muito para ter uma recuperação, aí você pode considerar vender. Agora, vender só porque está no prejuízo, você pode acabar vendendo um fundo muito bom, realizar um prejuízo, simplesmente porque você não avaliou o cenário corretamente. Então, por exemplo, eu já tive fundos na minha carteira, muito bons, excelentes, que estavam com prejuízo simplesmente porque eu comprei, aí a conjuntura econômica, o cenário como um todo acabou virando e todos os fundos desvalorizaram e esses excelentes fundos ficaram numa posição negativa para mim. Mas eu não vendi por causa disso, porque não foi problema do fundo, foi um negócio mais macro. Então, simplesmente compra mais. Se o fundo é bom, compra mais. É até uma oportunidade de compra. Ou fica quieto e não faz nada. Mas o ponto é, não venda só porque está no prejuízo, não venda só por vender, entenda se realmente você precisa vender, se tenha talvez um outro ativo muito melhor para ser comprado e talvez possa valer a pena. E se de fato você chegar na conclusão de que o fundo tem problema, você quer de fato vender, aí sim você avalia um outro ativo e lembre-se que esse prejuízo que você está realizando agora, número 1, você vai poder compensar com uma venda com lucro futura, então esse dinheiro você consegue ter esse eficiência fiscal, e número 2, você consegue recuperar esse dinheiro que você perdeu em uma outra posição. Aí você faz a reflexão, se esse fundo deu problema, esse fundo é ruim ou qualquer coisa que seja, qual que é a chance dele me devolver esse dinheiro que eu perdi? Talvez seja baixa. Mas e se eu pegar, realizo esse prejuízo, coloco num fundo muito bom, qual que é a chance desse fundo muito bom valorizar para eu conseguir recuperar esse dinheiro que eu perdi naquela outra posição? Potencialmente a chance é melhor aqui. Então, nesse cenário pode fazer sentido você vende com prejuízo, compra um fundo de qualidade melhor, oportunidade melhor, potencial melhor, e você recupera esse prejuízo no outro ativo. Pergunta número 3, do Aguiar. É melhor usar os dividendos para reinvestir nos fundos da sua carteira ou buscar novos fundos? Eu entendo que você deve investir e reinvestir, ou seja, aportar ou usar o dinheiro que você recebe da sua carteira aonde for mais interessante. Então, se você olhar para a sua carteira e os fundos que estão lá dentro estão muito interessantes, têm um bom potencial, vão ser um bom negócio, reinveste lá mesmo. Só que se você olhar a sua carteira e falar, putz, está tudo muito caro, não está valendo, ou você olhou para fora da carteira e viu que tem um ativo muito interessante, muito descontado, com bom potencial, olha para fora. Eu não me limitaria, tá? Simplesmente, toda vez que você for aportar, olha para o mercado, primeiro olha para sua carteira, mas olha para o mercado também e veja qual que é a melhor oportunidade do momento, investe nela. E não se esqueça também de balancear a sua carteira, porque às vezes a melhor oportunidade do momento pode ficar sempre no mesmo ali, e se você concentrar demais e por acaso, por qualquer motivo que seja, não der certo a tese ali, você está muito concentrado, aí o seu prejuízo pode ficar maior. Então, faça isso que eu falei de invista na melhor oportunidade no momento, mas não esqueça do balanceamento da sua carteira também. E falando sobre oportunidade, eu tenho um especial aqui para você que eu vou deixar na descrição, o curso de fundos imobiliários do Professor Baroni com 56% de desconto usando o cupom FIS56OFF. Eu acabei de falar de investir na melhor oportunidade do momento, então você pode investir no curso, que é uma oportunidade do momento, e aprender a escolher também as melhores oportunidades do momento nos fundos imobiliários para compor a sua carteira. Então o link está aqui embaixo na descrição e não esquece de usar o cupom. Quarta pergunta do Pitágoras. Por que alguns fundos cobram taxas tão elevadas em subscrição? Essa despesa deveria ser do fundo que, com o crescimento, eleva seus ganhos com a taxa de administração. Então aqui eu tenho 2 pontos importantes nessa pergunta. É uma pergunta só, mas tem 2 componentes bastante importantes. Primeiro, a parte da pergunta sobre a taxa elevada. A taxa cobrada em subscrição é primariamente, principalmente, custo de distribuição.
Então é o custo que o fundo vai ter que pagar para conseguir contratar as corretoras, para daí que os agentes das corretoras consigam distribuir essa oferta e o fundo consiga captar dinheiro para essa oferta para si no fim do dia. Então esse serviço, esse trabalho de distribuição custa caro, na maioria dos casos. Então a taxa, no fim, acaba sendo bastante composta por este custo. Mas tem outras coisas ali, como taxa da B3, taxa da CVM, valor de advogado e algumas outras coisas também. Então a taxa costuma ser caro, principalmente quando tem essa distribuição. Em alguns casos, e isso costuma ser mais visto quando a gente está em um mercado mais fácil de captar, pode ser que algum fundo não contrate tanto ou não contrate o serviço mais caro de distribuição, porque o mercado está um pouco mais fácil de captar sozinho, então ele não precisa tanto dessa ajuda e acaba sendo mais barato. Como a gente não está oficialmente nesse momento, apesar da gente estar vendo várias emissões, precisa sim, em muitos casos, dessa distribuição. E essa distribuição acaba saindo caro, por conta disso a taxa acaba saindo mais alta do que a gente gostaria. E o segundo ponto que eu gostaria de mencionar é que ele falou aqui que a taxa deveria ser do fundo. Cuidado, porque de quem é o dinheiro do fundo? É seu. Então, se você paga ou se o fundo paga, no fim do dia, você paga. Qual que é a diferença? Quando você paga por si, na hora que você subscreve, está saindo do seu bolso e vai direto no fim da ponta para quem vai receber o dinheiro, que é ali, por exemplo, a taxa de distribuição. Então, você tirou do seu bolso e pagou a taxa de distribuição referente à sua participação. Cada um vai fazer isso, até quem não é cotista. Então, quem não for cotista e participar da oferta, sai do bolso dele para poder pagar a participação dele. Agora, quando você coloca o custo para dentro do fundo, você não está pagando do seu bolso. Então, por exemplo, se antes você ia pagar R$100 mais 3 de custo, então você vai pagar 103, agora vamos colocar a taxa para dentro do fundo, você não paga mais 103, você paga 100. Mas de quem é o dinheiro do fundo? É seu. Portanto, vai sair do caixa do fundo para pagar essa taxa. Então, indiretamente, você ainda segue pagando. A grande diferença é que agora, por o fundo estar pagando, todos os cotistas estão pagando, até mesmo para quem não é cotista. Então, se eu não sou cotista e entro numa oferta que está sendo pago pelo fundo, não está saindo direto do meu bolso. Está saindo do fundo e eu não sou cotista, então está sendo rateado entre todos os cotistas. Tudo bem que eu estou entrando no fundo e eu vou virar cotista, mas entenda que está sendo rateado entre todo mundo do fundo, até mesmo quem não participou da oferta. Então, indiretamente, você segue pagando a taxa. Agora, para você efetivamente não pagar uma taxa, quem deveria arcar é a gestora, por exemplo, ou a administradora, por exemplo. É mais raro, mas pode acontecer. Aí sim, o custo é zero para você, o custo é zero para o fundo, o custo fica com a gestora, por exemplo. Então lembre-se que custo no seu bolso, né, que a gente fala de por fora, ou custo no fundo, que a gente fala por dentro, é você que está pagando no fim do dia. A gente julga que o mais justo entre os dois seria quem participa paga a taxa. Então, por fora. Então você vai participar, você paga a sua taxa. E a quinta pergunta do Vitor Roberto Borges. Fundo imobiliário de papel é meio que uma obrigação ter na carteira? E da mesma forma que eu falei no começo sobre você não precisa vender papel para comprar tijolo porque valoriza, você também não é obrigado a ter papel. Você pode ter se você quiser, você pode não ter se você quiser. Tudo vai depender da sua estratégia. O que eu posso te dizer é que existem excelentes investimentos tanto em fundo de tijolo quanto em fundo de papel. Então, se você decidir não ter papel, você aproveita os excelentes investimentos em fundo de tijolo. Se você não quiser ter tijolo e só papel, também não tem problema, desde que isso faça sentido dentro da sua carteira. Se você só vai ter fundo imobiliário na sua carteira, 100% do seu investimento é fundo imobiliário e vai ser 100% fundo de papel, você vai estar extremamente concentrado no risco de crédito. Enquanto você poderia pôr tijolo e papel, que daí você já divide um pouco. Você vai estar concentrado em fundo imobiliário, mas você já dividiu um pouco o tipo de risco dentro de fundo imobiliário. Mas não precisa se sentir obrigado. Se você não gosta, não quer ou sua estratégia não precisa ter. Tenha se fizer sentido, tenha se encontrar boas oportunidades. E você vai ter boas oportunidades, tanto em papel quanto em tijolo. Então aqui fica totalmente a critério do dono da carteira. Curtiu as perguntas? Se você curtiu, não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like e deixa aqui nos comentários também algumas dúvidas para eu pegar e responder em um próximo vídeo.